Bom dia, pessoal. Ontem chegamos extremamente cansados de um dia intenso de pilotagem. Nos últimos 200 quilômetros a gente encarou uma estrada extremamente deteriorada, muito buraco, na verdade crateras. E a gente veio no slalom tenso, já cansado, durante todo esse... Foram quase 3 horas, eu acho que de pista ruim. Foi uma ruta conectando essa ruta principal, que era um atalho. E a gente chegou extremamente cansado. Para compensar, a gente foi no restaurante lá, aqui em Governador Átia, do lado de um posto. A gente sentou, comeu, e no final falou assim: não, só aceitamos efetivo, que é dinheiro em espécie, né? E o cartão de débito. Ele falou que o nosso cartão, todo mundo com cartão normal, a gente usa diariamente. Não aceitava. Aí deu aquela polêmica. Enfim, só se resolveu como? A gente fez um depósito, uma transferência bancária pelo Western Union para a conta de uma das funcionárias. Mas resolveu. Aí teve mais esse estressezinho no final aí. A pousada também bem simples, né? Bem simples. E pra vocês terem uma ideia, a gente não conseguiu nem tirar as bagagens. A gente chorou. Eu, por exemplo, tirei meu kit de higiene e meu pijama e só. Larguei tudo na moto. Enfim, vamos hoje para Zárate, para um hotel bacana que nós ficamos na vinda. Que hoje eu acho que a gente merece de um dia de um hotel bom. E vão ser 600 e quase 700 quilômetros. Vai ser um dia longo, porém menos do que ontem. E a gente já está, né, subindo. A gente já voltou a subir em direção aos nossos lares. A viagem ainda continua. A gente tem uma previsão de 6 a 7 dias de viagem. Talvez a gente pare 1 ou 2 dias em Foz do Iguaçu para fazer compra ali em Cidade do Leste. Uns vão comprar pneu, outros vão comprar algum equipamento que precisa. Eu vou comprar um presente para minha filha. E é isso. O dia só está começando. Vamos que vamos. É impressionante como as paisagens mudam. Desde o início da nossa viagem, né? A gente sai lá da nossa terra, meu estado, lá do Rio de Janeiro, a predominância da Mata Atlântica, os relevos, né? Aí a gente vai avançando para a parte de Minas, muita montanha, né? Aí Londrina, ali Paraná, aqueles campos vermelhos, soja predominante, muita soja. A gente entra no início do norte da Argentina, aquelas, pelo menos por Misiones ali, onde nós passamos na vinda, uma região de predominância de muitas árvores de eucalipto, plantação. Depois a gente chega na região de Poçada, aquele calor muito grande também, úmido. E a partir que a gente vai descendo do norte para o sul da Argentina, a paisagem vai começando ficando plana, muito vento, seco, aquela cor pálida, né? E quando a gente chega do sul da Argentina, é cadeias e cadeias de montanha, Pico Nevado, Lago, Rippel e tudo mais. Voltando do Ushuaia para cá, mesma coisa, o canto do Chile, fantástico, inesquecível. As montanhas, o gelo, o Rippel. Avançando mais um pouco, a vegetação começa a ficar um pouco maior, sai daquela vegetação, ou melhor, das montanhas, né, e neves, os relevos vão abaixando, a vegetação volta a ser parecida com a da vinda, rasteira, monocromática, né, e ao longo que a gente volta a subir, a vegetação começa a subir também.
vai ficando mais verde, vão aparecendo as árvores, né? A vegetação um pouco mais alta, o calor volta. Isso é muito legal. Isso é muito legal. A gente vê o contraste das paisagens, os animais. Os animais lá, os guanacos lá da região, aquela região do centro-sul da Argentina, pelo lado do Oceano Atlântico, pela Ruta 3. Raposas, aquele mini pavão, guanaco para dar de pau. Lá no sul e no sul do Chile, lá no Ushuaia, as raposinhas, né? Vocês até viram aí lá no Perito Moreno a raposinha que apareceu no estacionamento. Quem não viu, para trás aí vocês vão ver. E agora volta os animais locais, né? Aí já são mais animais de criação e os animais silvestres, pássaros, aqueles ratos de mato, de grama, né? Mas enfim, outro parque, Reserva Província. É muito legal ver essa diversificação aqui, ó, um outro exemplo, falando outro exemplo, ó. Esses oásis que tem aqui ao longo desse trecho, né? Esse trecho meio do centro da Argentina, né? A gente pegou um na vinda também, gigantesco, enorme. Agora outro. Esse está até um pouco mais úmido, lá de cá está bem úmido. Mas esse aqui é sal, pessoal. É sal e calcário. Então é isso, viva a natureza, viva a diversificação. La Pampa. Bem-vindos a La Pampa. Está passando aqui agora pela região metropolitana de Santa Lúcia. É uma cidade grande aqui no centro-norte da Argentina. Cidade de referência. Cassino Clube. Grande, né? Uma pernada de muito vento. A gente acabou de passar por um trecho ali de tempestade de vento muito forte. Eu não filmei porque tinha acabado a minha bateria antes. Mas tempestade de vento, com direito aquelas nuvens de poeira passando, que vem dos campos, passando na nossa frente com muita intensidade. A gente não conseguia enxergar o parceiro da frente. Foi agora sim, antes do almoço. Agora são 1h12. Foi por volta de umas 11h30, meio-dia. A gente parou ali, almoçou. Vamos ver agora. Eu acho que esse vento continua forte, né? Na saída aqui desse trechinho tá um pouco mais calmo. Vamos ver ali pra frente. Espero que diminua. Tá? É muito cansativo pilotar assim. E o calor voltou. Quem tava com saudade do calor vai matar a saudade agora. 28 graus. Olha ele aí, ó. Começando. Olha as árvores, galera. Ó. Vocês terem noção, ó. Isso aqui não é nada. Nada. Em relação.
o pedágio aqui na Argentina é de grátis. Aqui ainda tem um corredorzinho. Agora tem lugar aí pra dentro do interior da Argentina que você tem que passar no lugar dos carros. Você tem que descer da moto, levantar a sua cancela, passar a moto e abaixar a cancela. Tem disso aqui. Aqui tem disso. Na Argentina tem de tudo. Só o vento. A turma de lado aí na frente, ó. Uma cidadezinha aqui, acho que é São Guilhermo, nem sei. A gente tem que passar dentro dela para ir para Zárate. Eu passei já aqui na vinda, só que eu passei por outro lugar. Mas é uma cidadezinha bem pequenininha, bem interessante aqui dos arredores aqui de Zárate. Ó. Domingo tudo fechado. Tem que andar com cautela. Tem que frear. Ó o chilinho. Mundo mágico. Assim, essa avenida aqui, lembrei dela. Passei por ela. Tinha um açouguezinho. Cadê? Domingo à tarde. Uma típica cidade argentina. Dale. Ah, o açouguezinho onde eu parei aqui, ó. Ó. Ah, na padaria, quer dizer. Parei bem ali, ó. Foi isso mesmo. Me encontrei. Numa típica cidade argentina. Pronto, pegamos a estrada novamente. Bom dia, pessoal. 24º, 25º dia. A gente está aqui em Zárate, no mesmo hotel que a gente ficou na vinda. Quarto aqui já, a gente já se preparando para poder arrumar as coisas. Que hoje a gente vai fazer mais uma pernada até
talvez Três Lagos. Bom dia, pessoal. Zarate, 25º dia de expedição, já voltando para casa. Tô aqui hospedado aqui naquele mesmo hotel que a gente ficou na vinda. Como falei ontem, depois de 2 dias de perrengue, né? Viagem muito longa, 800 quilômetros. No noite anterior a gente dormiu mal. Aí hoje a gente ficou de patrão aqui nesse hotel aqui maravilhoso em Zarate. A gente vai agora arrumar nossas coisas, tomar um café, arrumar nossas coisas e vamos partir ali para talvez Santo Tomé, que é entre daqui Zarate e Foz do Iguaçu. Não adianta a gente muito correr também, porque a gente vai realmente ficar em Foz do Iguaçu, então a gente dividiu ao meio. Vou tomar um cafezinho aqui agora. Tá? O parceiro aí já pediu. E é bom. Cafezinho, vamos ver. Adeus, Zarate, mais uma vez, obrigado. Bom dia, meu pessoal. Vamos agora pegar a estrada em direção a Pasos de los Libres. Podem ver ali a biruta ali, o vento está bem calmo hoje, graças a Deus. Porém está bem calor. São 10 horas e 10 minutos e a temperatura de agora são 25 graus. Porém está bem calor já, né? A gente com essa roupa aqui equipado, sentindo bastante calor. A programação hoje é de rodar quase 600 km, 500 e alguma coisa, né? Até Pasos de los Libres, que é a metade do caminho para Foz do Iguaçu, onde adentraremos o Brasil e enfim estaremos no nosso país já na pegada de volta para casa. Que tenhamos uma boa viagem todos, um bom dia. A turma tá passando, chegou o Otto aqui, a turma, e vamos nessa, partiu. Partiu o comboio. E atrás é muito grande, muito grande. Agora a Toyota aqui, né, em Zarate. Lá atrás tinha uma Mercedes-Benz, também muito cheio, muito cheio. Ou seja, né, a Argentina produzindo aí com força, montando com força aí os veículos. No caso a Ford exportando para o Brasil, que a planta do Brasil acabou, né, não tem mais. E a Ford aqui na Argentina é muito forte, tem muito carro da Ford circulando. Ranger então é para dar com pau. Aqui em Zarate, então, acho que é um polo, não sei ao certo. Tem muita montadora. Aqui, ó, olha o tamanho da Toyota, até aqui, ó, desde lá de trás. E ali na frente nós vamos atravessar o Rio Uruguai. Tem uma ponte ali bem bacana, bem diferentona. Vamos passar por ela ali. Mais um pedaço. Um pedaço. Motos. Motos pelo canto. Complejo União Nacional. E a ponte que nós passamos na vinda, agora retornamos por ela também. Uma ponte bem emblemática, né? Bonita. Ela, né, com
uma estrutura bruta. O vão central ali estaiado, né? Por cima aqui da cidade de Zárate, ali pro lado esquerdo aqui para trás. E ela é bem alta. Aqui, ó, parte mais alta aqui, muitas linhas de transmissão aqui ao lado. E o fluxo de caminhões aqui é intenso, é uma região bem... Aí a cidade de Zárate, uma cidade de médio porte, porém industrial. Aí galera, o vão central todo estaiado, né? A engenharia bacana, né? Uma engenharia bonita. Esse vão central, com certeza, isso aqui é parte de um porto, né? A gente tá vendo lá ao fundo lá um navio, tá vendo? É um porto. Um navio grande, um navio, bem grande. É representativo o tamanho do navio. Ou seja, é para ele passar aqui por debaixo. Lá também tem outro navio. Os dois lados dos navios. Então aquelas montadoras que estão ali não são à toa. Aqui é um local estratégico de distribuição aí de... Olha lá, por debaixo aqui, ó. De distribuição desses veículos. Deve embarcar nos navios e aí distribuir para o resto do país, para os outros países aqui da América do Sul. Legal, né? A visão dessa ponte de cá, subidão, ó. Bem legal. Já passou um monte desses carrinhos todo coloridinho, tipo Velozes e Furiosos. Um monte já. Carrinho básico, Fiestazinho, Escort, Golzinho, tudo equipadinho, rodinha, pintura metálica, vidro espelhado. Aqui na Argentina é bem legal, eles têm isso também. Passa um grupo de carrinho assim de vez em quando.